O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ele fala agora durante evento da Frente Nacional dos Prefeitos. Vamos acompanhar. A apuração de qualquer denúncia, qualquer acusação, se o ministro ou a ministra é acusado de alguma situação, tem que se defender e o presidente Lula vai sempre dar a presunção da inocência do direito de defesa. Mas não será mal estar, em relação à notícia do Globo hoje sobre a de colocar sob controle a localização de várias pessoas no governo Bolsonaro. Hoje a ABIN confirmou. Não, isso é muito grave, a matéria que saiu, isso é muito grave, é mais uma questão a ser apurada das profundas irregularidades cometidas não só por Bolsonaro, mas por agentes do governo anterior. A própria ABIN e outros órgãos, como o próprio Ministério da Justiça, certamente irão apurar essas situações. E se for comprovada a situação, uma irregularidade tão grave na vida íntima das pessoas, nos direitos individuais, na liberdade das pessoas, se isso for confirmado, os responsáveis têm que ser fortemente punidos. Mas só reforçar de que não existe mal-estar nenhum. O que existe é uma postura sempre que tem que ser feita por todo governante, e o presidente Lula faz questão de dizer isso, reforçou isso na reunião dos ministros, né, de que sempre terá a presunção da inocência de qualquer acusação que venha a ser feita, mas sempre vai exigir também dos ministros, como já falou para o ministro da Integração, a apuração, caso exista algum tipo de irregularidade, revisão do que seja necessário ser revisado, e se tiver eventualmente alguma irregularidade do contrato feito pelo governo anterior, que esse contrato seja revisto. Qual está sendo o papel, ministro, na intermediação do conflito no Congresso sobre as comissões mistas de medidas provisórias? Como o senhor está atuando na interlocução com os primeiro, não tem conflito nenhum. Aliás, nós começamos muito bem o ano legislativo. O governo até agora aprovou tudo aquilo que queria aprovar, o que mostra que o governo tem uma base e um debate sólido e respeito também no diálogo com os partidos que se declaram de oposição. Nós aprovamos os 12 projetos de lei relacionados ao mês das mulheres que nós queríamos aprovar, conseguimos aprovar todos eles, inclusive reformulando algumas medidas provisórias que tinham sido feitas pelo Bolsonaro, que foram aperfeiçoadas pelo governo, conseguimos aprovar os projetos de lei, aprovamos todas as medidas provisórias, aquelas que a gente não tinha intenção de aprovar para caducar, elas caducaram, ou seja, o governo até agora, no início desse ano legislativo, tem tido resultados muito positivos, principalmente por quê? Primeiro porque nós temos uma relação respeitosa com o Congresso Nacional, com a Câmara e com o Senado, respeitosa não só com partidos que já compõem o governo, que indicaram quadros para o governo, mas também com parlamentares que são partidos de oposição. Mas, ministro, essa briga entre os dois presidentes não pode atrapalhar o andamento de medidas de interesse do governo no Congresso? Não é uma preocupação do Palácio do Planalto? Não. A preocupação do Palácio do Planalto sempre será de que os projetos sejam votados. Não tem briga, né, e tem uma expectativa muito positiva que a gente possa retomar. Até agora, o calendário de votação das MPs tem sido cumprido e a nossa expectativa é que esse calendário continue sendo cumprido. O governo conseguiu aprovar todas as MPs que queria aprovar, reformulando, por exemplo, a MP do Turismo. Nós melhoramos a MP do Turismo que estava lá no Congresso, dando mais apoio a um setor muito importante para a geração de empregos. Aprovamos todos os projetos de lei do pacote das mulheres que estavam pautados, que tinha interesse do governo votar. Aqueles que tinham posição contrária não foram votados e queremos que o calendário seja cumprido, as medidas provisórias, acredito que será cumprido. Tem sido cumprido até agora, acredito que será cumprido, a gente vai poder restabelecer o calendário de votação das MPs. Em relação à CPMI, existe mesmo um esforço do governo para esvaziar essas assinaturas ou isso é boato? Não, o que existe do governo é um esforço para apurar. Nós vamos apurar, punir todos aqueles que financiaram os atos terroristas do dia 8 de janeiro. Vamos apurar e punir todos aqueles que mobilizaram, organizaram, seja servidor federal, civil ou militar, seja servidor estadual, municipal ou agentes privados. O que existe do governo é o esforço para apurar, e a apuração tem sido feita pela Polícia Federal, pelo Ministério da Justiça e pelos órgãos do Judiciário. O que existe do governo, que eu já tenho afirmado desde o começo, é uma desconfiança
de que líderes que passaram pano para os atos terroristas quererem agora inventar uma comissão no Congresso Nacional. Para quê? Para apurar não é. Porque quem apura é a Polícia Federal, é o Ministério da Justiça e é o Judiciário. Então, tem líderes que passaram pano nos atos terroristas, não repudiaram os atos terroristas e que agora querem criar uma comissão para não permitir o ambiente de apuração que está acontecendo até esse momento. Então, tem algum diálogo com relação à emenda do governo? Quem fala isso está mentindo. Quem fala isso está mentindo. Bom, aí agora, o ministro Alexandre Padilha, ele começou uma coletiva para falar, né, do furo de reportagem do jornal O Globo de hoje, que fala de espionagem irregular da ABIN. Né? Agora eu vou ter que fazer aqui um duplo twist carpado, tá? Para tentar amarrar tudo que nós vimos e essa avalanche de informação que a gente recebeu. Porque ele começou falando deste tema, ele passou por bom relacionamento do Congresso, falou de todas as aprovações que ele conseguiu, com que o governo conseguiu com o Congresso até agora, daí ele já pulou para o 8 de janeiro, já pulou para a CPI, já pulou para a questão de passar pano. Então, vamos lá. Calma, meus senhores. Eu vou sistematizar tudo isso aqui e passar para vocês. A gente estava falando aqui do Rio Grande do Norte e a gente ia voltar para o assunto. Entrou o Padilha para falar de uma coisa, falou de diversas outras. Vamos aproveitar tudo, porque aqui não se desperdiça nada. Bom, 8 de janeiro. Muitos crimes aconteceram lá. Foi um horror. O estado em que deixaram a Praça dos Três Poderes, aquilo é digno de revolta. Né? Não se pode passar pano para criminoso. Não pode. É errado. Mas também é um horror a situação do Rio Grande do Norte. A gente viu lá. Esperado, ainda continua, a população amedrontada não pode sair de casa, a própria polícia não consegue fazer nada, que os batalhões foram incendiados, a coisa continua e parece que só aconteceu porque houve concessão a presos do sistema carcerário do Rio Grande do Norte. Enquanto isso, o pessoal que foi preso lá em Brasília, em flagrante, conforme a lei, continua preso ou com medidas cautelares de forma ilegal. Por quê? Porque o Estadão revelou ontem que a denúncia foi copia e cola, só mudava o nome do documento, que não houve individualização das condutas daqueles que estão presos ou respondendo outras medidas restritivas de liberdade e que a custódia foi irregular, todos sabemos. Isso é prisão ilegal, isso é violação dos direitos humanos. Por outro lado, agora nós temos já de início esse paralelo. Por que é que não se disse nada do Rio Grande do Norte? Afinal de contas, quem nos acompanha pela internet, pela TV Jovem Pan News, pode acompanhar as imagens tanto dos presos nos atos do 8 de janeiro, quanto do caos instaurado pelo crime organizado por facções criminosas que deram um salve geral, um vitória na guerra nesses dias de terror no Rio Grande do Norte. Não acontece nada. Por que é que o governo não se mobiliza? Afinal de contas, temos até agências do Banco do Brasil e da Caixa sendo estouradas, incendiadas. Pois bem, diferenças de parâmetro. Hoje, o Globo, olha o salto agora, o jornal Globo, ele mostrou que nos 3 primeiros meses do governo Bolsonaro, a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, operou um sistema secreto de monitoramento da localização de cidadãos em todo o território nacional. Essa ferramenta permitia monitorar os passos de cerca de 10 mil proprietários de celulares a cada 12 meses. A ABIN não tinha autorização legal para fazer essa espionagem e, por isso, a prática levantou questionamentos entre os próprios integrantes do órgão. Ao jornal O Globo, a ABIN disse que o sigilo contratual a impedia de comentar o caso.
Esse software custou 5,7 milhões de euros no fim de 2018, ainda na gestão de Michel Temer. A ferramenta foi utilizada pelo governo Bolsonaro até meados de 2021. É uma grave violação de direitos humanos. Tão grave quanto os presos ilegalmente no 8 de janeiro. Não estou dizendo que são inocentes. Repito, é importante que se diga, são réus, mas deveriam responder em liberdade em razão das garantias individuais penais, que são as mesmas garantias feridas por aqueles que eventualmente tenham sido rastreados pela ABIN. Ou seja, é um governo dizendo que não quer passar pano para golpismo, mas ao mesmo tempo que ele já mostra a sua vontade de combater essa violação dos direitos humanos revelada pelo Globo hoje, ninguém se dispõe a resolver a violação de direitos humanos em curso reveladas pelo Estado de São Paulo na data de ontem. E, enquanto isso, o Rio Grande do Norte pega fogo. Resumi bem, professor? Tá maravilhoso, porque você mostrou todo um quadro de manobras diversionárias para desviar o assunto ou o foco daquilo que interessa para o governo. O governo quer que certos temas não sejam tratados. Este é o ponto principal. Aí joga-se uma série de problemas e as pessoas começam a perseguir esses problemas como se eles fossem o que há de essencial. Você desviou o quadro total, até vem o Rio Grande do Norte tocando fogo e ninguém tratando disso, porque ali é grave. Ali é crime organizado, ali todas as formas de... Ali pode ser configurado como terrorismo, e não aquele conjunto de pessoas levemente com problemas de interpretação da realidade que fizeram atos de vandalismo. Aqueles são estúpidos, é uma diferença. Ali foi um ato de estupidez por excelência que produziu um crime do vandalismo. Lá no Rio Grande do Norte é terrorismo propriamente dito. Mas o mais interessante é quando se traz a questão da ABIN. Olha que coisa curiosíssima, tá? O que cabe a uma agência de inteligência? E saiba que não tem só a ABIN para fazer inteligência no Brasil. Nós temos a inteligência das polícias, Polícia Civil, Polícia Militar, nós temos a inteligência da Polícia Federal, nós temos a inteligência propriamente dita da ABIN, nós temos as inteligências militares, são várias agências de inteligência ou várias entidades de inteligência que nós temos. O que é inteligência? Você pegar uma informação confusa, entregar ela naquilo que tem de preciso para responder uma questão para o tomador de decisão escolher o melhor caminho, porque ele não interfere na decisão que vai ser tomada. Por que eu fiz essa explicação? Para entender essa esculhambação que está sendo colocada por falar da agência de inteligência. Ela está sendo criticada por comprar um software para fazer exatamente o que é o trabalho dela. O problema todo é, ela fez investigação de cidadãos brasileiros porque não cabe à ABIN fazer inteligência sobre o cidadão do seu país. O Estado Democrático de Direito não permite que o Serviço de Inteligência faça investigação dos cidadãos do país por uma razão simples, porque viola os princípios dos direitos básicos, dentre eles a sua privacidade. Mas quem faz esse tipo de atividade é a Polícia Federal. Por qual razão? Porque ela identifica que existe a possibilidade de um crime real e pega um mandado judicial. Aí ela pode fazer tudo aquilo que está no mandado judicial. Por isso que a ABIN não pode fazer. Por que eu estou jogando essa questão? Porque quando coloca, da maneira como foi colocado, dizendo que ela tem um software, até que, enfim, se isso é verdade e não estava antes, que a ABIN está usando o dinheiro para ter a tecnologia para fazer aquilo que é a atribuição dela, que seria um serviço de contra-inteligência. A pergunta é, investigou os cidadãos brasileiros e se o fez mediante um trabalho de contra-inteligência que é para identificar pessoas que possam estar tentando destruir o nosso país e atuando de uma maneira para produzir caos no nosso país, porque isso seria atribuição do serviço de contra-inteligência. Investigar estrangeiros que possam estar aqui infiltrados e muitas vezes eles foram criados para colocar sendo espiões aqui dentro. Agora, essa é a parece que não tem contra-inteligência nessa denúncia. Aí é que está o detalhe. Não tem. E a única coisa que a gente vê por conta disso são atos contra a inteligência. Mas tem porque a gente vê, não vou passar pano para uma violação de direitos humanos aqui do outro. Agora, do resto tudo bem, quem está preso legalmente tudo bem, claro. A questão é exatamente essa. As informações que estão chegando para nós pelo jornal não dizem, afinal de contas, o que foi feito. Só diz apenas que a ABIN não pode dar informações sobre um contrato. É óbvio que ela não pode. Ela é um serviço de inteligência. Ela não anda com uniforme escrito serviço secreto
para todo mundo saber que é o serviço secreto que está escondido. Ela não pode fazer isso. A questão toda é que o jornal ali está criando a sensação de que ela andou espionando cidadãos brasileiros. É isso que eles têm que provar agora. Porque se espionou cidadãos brasileiros sem mandado judicial, sem autorização e parceria com a Polícia Federal, aí tem um erro. Agora, se não teve... Aí eu vou fazer o seguinte... eu li de manhã o jornal, não tinha o nome de ninguém. Se não teve, eu faço o pedido para Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, que é um homem corajoso, que pegue e coloque ante com o processo e prenda esses indivíduos por fake news. Rodolfo, vamos lá. Esse mundo que o professor vive é um mundo bem legal de morar. Você deve morar nesse mundo. Ele é otimista. É um otimista. Meu amigo, eu sou realista. Eu sou realista. Aqui perplexo com a sua oratória, sinceramente. Tentando entender aqui, porque você é muito otimista, eu gosto disso. Mas não tem otimismo, não. Eu tô péssimo, eu tô pessimista, eu tô triste com o que eu tô vendo. O que eu tô dizendo é o seguinte, a esculhambação que tem fazendo com o país e com as nossas instituições. E aí, como é que você se sente, Rodolfo? Vê aí, ó. Tem, ó, violação de direitos humanos revelada pelo Estado de São Paulo ontem. Tá. Um silêncio. Sim. Ninguém falou. Ninguém falou. Ninguém repercutiu. Claro. Não vi em lugar nenhum a não ser aqui. O que eu mesmo falei. Eu só vejo onde eu falo. Aí depois sai uma coisa dessa do Globo e agora já está esse estardalhaço. Ao invés de estar porque isso é passado, isso aconteceu. Saiu na notícia que acabou. É sério? É uma violação, mas é uma violação que aconteceu e acabou. Então, não tem ninguém mais sendo vítima. Agora, do 8 de janeiro tem, segundo a revelação do Estado de São Paulo. Vítima de prisão ilegal, não que não seja réu, vou repetir. E agora tem esse monte de vítima que está sofrendo neste momento no Rio Grande do Norte. Como é que você se sente vendo o ministro fazendo esse contorcionismo todo? Eu me sinto mal, né, Pavinato? Mas eu tenho que ser otimista aqui. Devo lembrar que no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o Alexandre de Moraes pediu a soltura de 88 mulheres. Parece uma piada, né? Essa analogia de 8 de março. Mas foi só uma aspas que eu abri aqui. A ABIN está pagando por ela fazer o trabalho dela. Será que ele é um Illuminati? É isso que você quis dizer? Eu acho que é número da Mega Sena. Você entendeu o que eu quis dizer, Pavinato. Você entendeu. Se não tivesse, se a ABIN tivesse... ou não tivesse. Se a ABIN não tivesse feito o trabalho dela no dia 8 de janeiro, nós não estaríamos aqui falando da ABIN. A ABIN é uma agência brasileira de inteligência que pouquíssimas pessoas tinham conhecimento no Brasil. Ela só veio à tona de fato porque ela conseguiu entender que aquele dia 8 iria acontecer. E ninguém, naquele momento, deu vazão, deu moral... no meu linguajar, deu moral para a ABIN. E agora vem o Padilha dizendo que parece teoria da conspiração. E eu não consigo acreditar também no que o Padilha fala, porque tudo que ele fala é falando mal do ex-governo. Está acontecendo uma barbárie no Rio Grande do Norte. E pouco é noticiado. Devia ter intervenção do governo federal, não é? Cadê? Sim. Mas aí é que tá. Foi noticiado também que os presos do Rio Grande do Norte, que é uma calamidade os presídios do Rio Grande do Norte, né? Convenhamos que lá há uma guerra de facção lá entre PCC e as facções centrais. É muito difícil. É uma política que tem que ser, de fato, olhada com carinho. Porém, havia um acordo com eles de diminuir o número de presos dentro dos presídios. Esse acordo não foi para frente. Olha lá a rebelião que está acontecendo na cidade. São 19 cidades afetadas e cadê o Estado de Direito, agora, democracia de direito agora, para noticiar ou intervir ou fazer alguma coisa com aquilo que está acontecendo? O professor Suano colocou muito bem quando eles colocam um pano de fundo. Tudo que a gente vai noticiar do governo parece que acontece uma tragédia e a gente não consegue noticiar o que de fato é de interesse público. Há uma capa, eles colocam uma cobertura em cima daquilo para ofuscar os olhos da mídia, e a mídia esquerdista faz muito bem isso, né? Noticiam só o que eles querem, enquanto a gente paga o preço aqui de estar levando a política de verdade, o que de fato está acontecendo. É uma estratégia que eles estão tomando desde o dia 1º de janeiro e é só o começo. Não era o caso de ter uma intervenção no Rio Grande do Norte? Exatamente. Assim como era o caso de uma intervenção no sul da Bahia. Sim. Porque o buquê de crimes do MST também, vale lembrar o MST. Sim. Né? Esse dia a gente pode fazer já uma CPI do MST, a CPI do Rio Grande do Norte, a CPI da ABIN,
A CPI do 8 de janeiro pode ter 5. CPI surpresa. Já tem do MST. Se for assim, bem Kinder Ovo. Já do MST já tem. Já tem. Do MST já tem. O que chama muito a atenção é essa falta de medida republicana. A república, ela consiste em você dar um tratamento adequado, tratamento igual, sempre seguindo o que está estabelecido pela lei, para todo cidadão. Então a gente vê que há 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás, até um pouco mais, naquele auge de Lava Jato, Lula preso, a gente via diversos colegas advogados e pessoas ligadas ao PT também, defendendo com posições garantistas, defendendo a legalidade, uma série de questões. Que hoje você vê claramente o descumprimento absoluto da legalidade em episódios como esse do dia 8 de janeiro e você vê um silêncio. Quer dizer, somos garantistas quando nos interessa. Quando não nos interessa... Silêncio não. Eu ouvi de advogado no programa Tô na Roda, do Thiago Asmar, que estreou domingo, um colega me dizendo, você está defendendo o golpista. Não, eu estou defendendo a garantia do processo penal, como eu fiz com o Lula. E eu falo isso porque eu tive essa posição garantista e quero essa posição garantista agora. A defesa das garantias legais, constitucionais, ela tem que ser feita para o Lula, pro manifestante que foi preso no dia 8 de janeiro, pro infrator, para todo cidadão. Temos que seguir o que está escrito, estabelecido na lei e não vir fazer uma aplicação seletiva. Olha, para os meus amigos a gente faz assim, para o outro lado, para os inimigos, para o adversário, a gente faz assado. Esse tipo de dualidade não se pode admitir. Uma fala como essa do ministro aliados também. E não se pode admitir, como você me mencionou, Pavinato, práticas como essa de MST, praticando horrores aí no sul da Bahia, no oeste paulista, situações como essa ocorridas agora no Rio Grande do Norte, enfim, que fiquem sem resposta. E com isso sempre repete aquele mantra. Porque o Bolsonaro fez isso, o Bolsonaro fez aquilo, é joia disso, é joia daquilo. E cada hora vem com uma fumaça. Logo mais o Lula, quando o Lula vai para a China logo mais. Quando ele vai voltar a criticar os juros, criticar o Campos Neto, tudo mais. Então, cada hora vem uma cortina de fumaça e já se passaram aí 2 meses e meio e até agora não temos nada de novo, nada apresentado para a sociedade brasileira. Não é só mandar a polícia, decreta intervenção, manda a polícia federal, o exército, prende todo mundo que estiver na rua. Né? É crime, não é um crime, como disse os procuradores que estão fazendo as denúncias do 8 de janeiro, crimes multitudinários. Mas tá na rua. Ficou bonito, né? Você vai lá fazendo a baciada. Pavinato, eu queria primeiro de tudo te dar os parabéns, porque o laço que você fez nos assuntos, que de primeiro olhar... Mulher Maravilha. Não, foi incrível. Não, de verdade, porque você mostrou como tudo, no fim, acaba se conectando por uma cultura. É o funil, né? Foi um funil. Então, parabéns, Pavinato. E queria parabenizar a Jovem Pan também por dar luz a esse absurdo que está acontecendo no Rio Grande do Norte, porque a mídia tradicional pouco fala das coisas que acontecem no Nordeste. Enquanto a jornalista apresentava o que estava acontecendo, eu fui buscar os dados de segurança pública lá no Rio Grande do Norte, que a gente sabe que é um dos estados mais inseguros, mais perigosos que a gente tem aqui no Brasil. E a linha de taxa de homicídio é extremamente crescente nos últimos anos, é assustador. E isso de um órgão do governo do próprio estado. Então, é um estado que está numa situação extremamente calamitosa, hoje governado por Fátima Bezerra, do PT, é um estado mais petista, sim. E eu senti um tom ali de negociação com o criminoso, de conversa com o criminoso, que nos traz justamente... parece que a cultura do PT é conversar, dialogar, negociar com o criminoso. A história do MST, Pavinato, que você comentou aqui, que também o ministro do Lula falou que eles têm que sentar e negociar com quem invadiu terras produtivas. Então, isso é chocante, é um absurdo. E para esse caso de crime no Rio Grande do Norte tem que ser tolerância zero. O que é
totalmente diferente dos estados das cadeias. Eu acho que um estado tem que tratar corretamente, sim, o presidiário, tem que ser uma condição decente de alimento. A gente viu nesse ato de 8 de janeiro as pessoas falando a situação que está em Brasília. Imagina como não está as prisões do Rio Grande do Norte. Mas agora isso é diferente de negociar e não cumprir a lei. Aquilo ali tem que ser cumprir a lei e a mídia tem que colocar as câmeras para lá. E agora, já a questão que a gente está falando aqui da espionagem da BIM... Qual que é a diferença do pessoal que é réu do 8 de janeiro, que cometeu o crime, foi preso em flagrante, do MST, que cometeu o crime, mas não foi preso em flagrante, e do Rio Grande do Norte, que já são condenados e estão soltos por ineficiência do Estado? Qual que é a diferença do crime deles? O crime do MST e dos condenados que estão ateando fogo, tacando terror, isso é terrorismo, né? Na população. Exatamente. São crimes democráticos, então esses são menos sérios do que... Já o de 8 de janeiro prende... Existe crime democrático? Aí a gente vê, cadê o Ministério Público, cadê o governo federal com a sua senha de direitos humanos, de justiça, etc? Cadê o Congresso, o Senado? Está todo mundo aí preocupado, né, com emenda. Teve em 67 uma novela na Globo que chamava Anastácia, Mulher Sem Destino. A novela estava tão ruim que a saída foi ter um terremoto na cidade e mataram todos os personagens. Aí a Janete Claire começou a escrever. Depois do terremoto. Você acha que tinha que acontecer isso? Em Brasília. Tem que ser, o destino tem que ser a Anastácia, a mulher sem destino, e começar tudo de novo? Porque você veja, olha, tem que ter CPI de tudo. Tem que ter reforma. O ponto é esse, tem que ter reforma. E o Lula, como a gente comentou no começo, já está perdendo as cartas na manga. Só que as reformas que o Lula quer, a gente sempre tem dúvida de qual vai ser a destinação, né, para o nosso país. Era bom zerar a fita e começar tudo de novo, mas vai ser meio difícil. Também acho que o problema está no mecanismo como um todo, que é a nossa estrutura política. A questão da BIM, Rodolfo, eu entendo também, eu acho que o órgão teve mais relevância, principalmente no último governo, mas conforme eu li no artigo, a denúncia é muito grave. Se realmente fez de uma forma errada, ela tem que pagar, as pessoas têm que pagar. Não pode sair da lei por motivos bons, né? Os fins não justificam os meios. Ok, mas quais são os dados válidos da BIM, então? Isso que a gente precisa ver qual foi o caminho. Agora, no caso em que a violação está em curso, esse é um caso, repito, que a violação esteve em curso. Violação de direitos humanos. Se for isso o que a reportagem deu a entender, né? Se aconteceu, acabou. Né? Parou. Agora, a reportagem do Estado de São Paulo trouxe evidências de que tem violações graves acontecendo aos milhares também, acontecendo neste exato momento. Pavinato, agora, nós temos no Brasil hoje o Ministério dos Direitos Humanos. E o que o Ministério dos Direitos Humanos está fazendo? Será que o Ministério dos Direitos Humanos, ele só é segmentado? Boa pergunta. Né? Será que o Ministério dos Direitos Humanos, ele só atua com relação aos direitos dos aliados? Será que ele não atua com relação aos temas de direitos humanos que chamam a atenção, como esse que a gente está falando agora, do dia 8 de janeiro, como esse que a gente mencionou agora, do MST e outros tantos que a gente está percebendo. No MST, os direitos humanos aparecem. Há uma desproporção nisso, que você pegar um pessoal do MST, rapidamente os direitos humanos aparecem. 8 de Brasília... Sabe o que significa? É o movimento Schutzstaffel tropical. O quê? O MST? O MST. Schutzstaffel. Tupiniquim. É SS. Por quê? O que o Cristiano falou aqui, e ligando esse X, nada de bom gosto que eu fiz, mas muito sério, muito sério. O que está acontecendo aqui? A gente está vendo uma classe de pessoas que tem direito e uma classe de seres humanos que não tem. Quando é que foi a última vez que aconteceu na história de um governo pegar e falar, olha, essa parte da população, ela não é considerada... é pessoa, então ela não goza das garantias, dos direitos humanos. Posso te citar? Pode, claro. Cuba, Coreia do Norte, Venezuela, Nicarágua. É tudo muito... Aí vai andando, vai voltando. Porque a gente passa na Alemanha... Eles conseguem a proeza de destruir a lógica de uma sociedade de classes
Você destrói a humanidade. Não aplica direito humano porque eles não são humanos. É essa a lógica que Mas tá o pior aplicada. de tudo, os regimes comunistas, eles criam uma sociedade... Eles criam uma sociedade de estamento. Estamento, você tem um papel fixo que te pertence, é hereditário, mas você pode mudar por critérios de honra. E até chegar a uma sociedade de casta. Uma casta, você nasce e morre nela, não pode sair. É isso que os regimes comunistas fazem, porque a reprodução do que estão no poder fica apenas naquele grupo. Então, esse tipo de coisa que você perguntou ocorre em Cuba, ocorre na Coreia do Norte. Coreia do Norte você tem o Kim Jong-un, que é filho do Kim Jong-il, que é filho do Kim Il-sung, e aí vai. Eles criaram uma dinastia, supostamente, uma dinastia de tiranos do bem. Essa pergunta, eu não tinha lembrado disso. O Brasil teve recriado o Ministério dos Direitos Humanos. Para que foi recriado? Deveria ser para tratar dessas questões. Para quê? Porque o Ministério dos Povos Originários, você já tem um outro ministério para isso. Então, os direitos humanos talvez não seja o tema que eles devam ficar mais envolvidos. O Ministério da Reforma Agrária já tem um ministério tratando disso, que é o desenvolvimento agrário e tudo mais. Ministério da Assistência Social, você já tem o da área social envolvida nisso. Ora, o Ministério dos Direitos Humanos, ele deveria se ocupar em temas como esse que gravemente afrontam os direitos humanos. Eu só ouvi a voz dele uma vez, que foi quando ele falou que tem que descriminalizar a droga.